Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de Direito e Legislação Comercial. Eu sou o professor Cristiano Pola e aqui comigo está a professora Anabela. Tudo bom, professora Anabela? Boa noite, professor Cristiano. Saudações a todos os polos, ao Instituto Federal do Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, hoje falaremos sobre contratos comerciais. Na primeira aula falamos sobre o CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor. E hoje falaremos sobre contratos comerciais, também conhecido como contratos empresariais ou mercantis. Então, vejamos aqui a nossa agenda da aula. Traremos algumas noções introdutórias, traremos conceitos, veremos a função social dos contratos, as condições de validade desse contrato, veremos ainda os princípios gerais, alguns requisitos para sua formação, a classificação, extinção, conceitos de arras, vícios e evicção e, por fim, veremos os principais contratos mercantis. Inicialmente, nos cabe informar quais são as normas que regulamentam esses contratos comerciais. Então acompanhem aí porque são muitas leis. Vejam. A regulamentação do nosso direito contratual privado brasileiro, ele tem como algumas das suas leis. A Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, está lá do artigo 421.853. Temos a Lei 556 de 1850, que é o nosso Código Comercial. Temos a Lei 8.078 de 90, que é o nosso CDC, que nós vimos na aula passada, mais algumas leis esparsas. Temos ainda o regime jurídico aplicável, ou seja, quando falarmos em contratos entre empresários ou entre sociedades empresariais, quem regulará esses contratos será o Código Civil. Mas quando falarmos de contratos sobre comércio marítimo, aí o nosso Código Comercial, esse lá de 1850, que vai regular. Os contratos entre consumidor e fornecedor é o nosso CDC, que nós vimos na última aula. Já os contratos trabalhistas é na nossa CLT, entre outras leis trabalhistas. Então, estas são algumas das leis, algumas das normas que se aplicam aos contratos comerciais. E aí vimos um exemplo de um contrato que não é comercial, e eu já antecipo essa informação, que é, por exemplo, o contrato trabalhista e é, por exemplo, o contrato de consumo. Esses não são contratos comerciais, mas trouxemos aqui como informação para vocês e trazer qual é a lei que rege esses tipos de contrato. Então, continuaremos vendo. E aí iniciamos o que são contratos. É o primeiro conceito que temos que ter. Afinal, do que é isso que nós falaremos na aula de hoje? Nós trouxemos aqui alguns conceitos, então nos acompanhe. Contrato é um acordo de vontades. E esse acordo, ele cria um vínculo obrigacional para essas partes, que aí nós temos o contratante e o contratado. Temos ainda um outro conceito que nos diz: contrato é a convenção, é a mesma coisa que acordo, estabelecido entre duas ou mais pessoas, que são as partes.
para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial. Por fim, esse termo contrato, ele é uma expressão comumente utilizada para designar tanto o vínculo, esse que nós vimos aí em cima, esse vínculo obrigacional, como o documento, o instrumento. Então é muito comum, além desses conceitos que nós vimos aqui em cima, quando falamos em, vamos assinar um contrato, as pessoas se lembram do instrumento, aquele papel que é assinado, o documento que é assinado, mas esquecem do vínculo de obrigação que é gerado. E, na verdade, inicialmente, o contrato é esse vínculo, é essa reunião de vontades, essa manifestação de vontades, fazem um acordo e cria-se um vínculo jurídico. Esse é o contrato que nós podemos entender e melhor conceituá-lo. Já um instrumento, aquele papel, tudo bem, ele é um contrato também, mas é a mera formalização daquele acordo de vontades. É a mera instrumentalização daquele pacto que foi firmado entre as partes. Professora, contrato é comumente utilizado, né, para as duas situações, enfim, mas é necessário que o nosso aluno IFRO entenda que o contrato, primeiramente, é esse acordo de vontades. Para qualquer pactuação é necessário compreender esse conceito, porque é muito importante para você que é técnico em finanças. Conhecer qual o conceito, qual a função do contrato, essa junção da vontade de uma pessoa de um lado, de uma pessoa de outra. Essa pessoa pode ser física ou jurídica, evidentemente. Então, quando elas entram em um acordo, tem-se o contrato. Como o professor Cristiano bem delineou, o papel é formalização. O que é necessário que você compreenda como funciona é essa estrutura do contrato, essa estrutura contratual, que é que nós vamos tratar durante a aula de hoje. Perfeito. E a primeira modalidade de contrato que nós veremos são os contratos de adesão. Tenho certeza que todos vocês já assinaram algum contrato de adesão. Então vamos entender o que é esse contrato. Os contratos de adesão, o conteúdo contratual é estipulado por apenas uma das partes, destinados a uma massa de contratantes que se limitam a aderir ou não ao estipulado. Essa é a definição de contrato de adesão. Então veja, acabamos de falar que contrato é um acordo de vontades que as duas partes têm que estipular juntas e se entenderem. E aí já trazemos o contrato de adesão, que na verdade só uma parte estipula. Sim, de fato é isso. No contrato de adesão, o que vai ficar para uma das partes é somente aceitar ou não aquele contrato firmado. Geralmente, assinamos contratos de adesão com operadoras de telefone, concessionárias de energia, enfim. As partes, elas não negociam as cláusulas contratuais. Simplesmente vamos lá, ou assinamos, ou aderimos, ou não. Então, o contrato de adesão, ele tem essa característica. Apenas uma das partes que faz as cláusulas, que estipula essas cláusulas. E aí, a outra cabe apenas aceitar ou não, aderir ou não a esse contrato. Veremos ainda o que são os contratos mercantis. E aí, entramos de vez na nossa disciplina. Contratos mercantis ou empresariais ou comerciais. Acompanhem aqui. Contratos mercantis. Os contratos são os contratos em que as partes pactuantes, ou seja, empresários e sociedades empresariais, exceto os casos em que uma das partes surge na qualidade de consumidor. E nessa, atenção para o seguinte tópico: contratos entre empresário e não empresário, ou entre não empresários, não podem ser considerados mercantis. Nesse caso, eles serão regulados pelo direito do consumidor, como o professor Cristiano já antecipou anteriormente. Quando há uma relação de hipossuficiência de um lado, será um acordo, uma compra e venda, um trato baseado numa relação consumerista. E, não sendo essa a situação, aí sim configura contratos mercantis. Correto, professor Cristiano? Isso, professor. Então, olha, muito importante vocês se atentarem.
o contrato mercantil deve ter, pelo menos de tem que ter empresários ou sociedades empresariais, ok? Os contratos mercantis, eles devem ser realizados entre empresários, ou entre o empresário e uma sociedade empresarial, ou entre sociedades empresariais. Inclusive, sociedades empresariais é assunto da nossa próxima aula. Então, caso não tenha o empresário ou a sociedade empresarial dos dois lados, nós não estaremos diante de um contrato mercantil. Então, se temos uma empresa e um consumidor, é contrato de consumo, é uma relação de consumo. Se temos de um lado uma empresa e um trabalhador, é um contrato de trabalho, que vai ser regulado pelo direito do trabalho. O contrato comercial, ele exige que as partes contratantes sejam empresários ou sociedades empresariais. Só de um lado? Não, dos dois lados. Porque senão não será um contrato mercantil ou contrato empresarial, como bem falamos, ok? E é muito importante essa definição que a professora Anabela falou, que eventualmente um empresário estará na condição de consumidor. Nós falamos na última aula que consumidor são aquelas pessoas que adquirem determinado produto ou serviço como destinatário final. Então, se uma empresa faz contrato com uma outra empresa, mas na verdade uma das empresas está agindo como destinatário final, ali não estaremos diante de um contrato mercantil, estaremos diante de um contrato de consumo. Só será um contrato mercantil se essa empresa que adquiriu, na verdade, utilizar o que ela comprou para revender. Aí sim estaremos diante de um contrato mercantil. Muito importante firmar esse entendimento. Para que seja um contrato mercantil, necessário que esteja presente dos dois polos do contrato, os empresários ou sociedades empresariais, ok? Então vejamos aqui o que é, então, esse empresário. Qual é a definição desse empresário? Vejam aí comigo. Empresário é aquele que exerce atividade economicamente organizada. Tá, mas o que seria então essa atividade economicamente organizada? É aquele que articula diversos fatores de produção. Quais são esses fatores? Capital, mão de obra, insumos, tecnologia. Então, quem articula, quem trabalha, quem movimenta com esses fatores de produção, tem uma atividade economicamente organizada. E se tem uma atividade economicamente organizada, visa lucro, é um empresário. Esse empresário é quem celebra os contratos mercantis. E veja, empresários e sociedades empresariais. Alguns exemplos aqui de contratos mercantis, que inclusive falaremos na aula de hoje, o leasing, o financiamento, a compra e venda, entre outros que veremos. Então, o empresário, ele exerce atividade organizada e ele visa o lucro. Afinal, professora, conhece algum empresário que não vise o lucro? Não, todos os empresários têm por objetivo maior o rendimento da sua empresa, né, o desempenho financeiro da sua empresa, da sua organização. Então, é um dos requisitos do técnico em finanças é trabalhar para que essa empresa tenha, né, o maior benefício aí de rendimento financeiro. Ok, então olha, agora veremos a empresa e aí como que ela articula esses fatores de produção. Alguns exemplos básicos. Então acompanhe aqui. A empresa ela combina esses fatores de produção, que nós já vimos, que os fatores são matéria-prima ou insumo, a mão de obra são os trabalhadores, o capital é o valor investido e a tecnologia que é utilizada. Ela combina esses fatores, mas como que ela faz isso? Ela contrai e executa obrigações que são nascidas principalmente de contratos. Então, aqui um exemplo. Quando ela vai investir capital, quando ela vai investir dinheiro, pressupõe no mínimo um contrato bancário. Quando ela precisa obter insumos, ela no mínimo necessita contratar a aquisição de matéria-prima de alguém ou ainda eletricidade para poder, enfim, produzir seus produtos. Quando ela vai articular na empresa o trabalho, veja, ela precisa contratar empregados, mas aqui fica a ressalva que é um contrato trabalhista, CLT. Mas, a partir do momento que ela contrata serviços autônomos, prestadores, ou ainda uma outra empresa que fornece mão de obra, esse sim será um contrato
empresarial. E ainda a aquisição ou criação de tecnologia, que aí demanda contratos industriais, como exemplo, licença ou cessão de patente, transferência de conhecimento. E ainda, para organizar o seu estabelecimento, ele faz diversos contratos, como por exemplo, imóvel, leasing, para poder adquirir equipamentos, para oferecer bens e serviços que produz, geralmente celebra esses contratos mercantis com distribuidores que chegarão aos consumidores. Para conceder crédito, nós podemos presumir que ele celebra contrato com bancos mediante factoring, que nós veremos hoje, inclusive, do que se trata esse factoring. Pois bem, só que todo contrato, incluindo o contrato mercantil, nós estamos falando de todos, mas incluído o contrato mercantil, deve cumprir a função social do contrato. Todo contrato tem que cumprir essa função social. E o que é isso? Olhem aqui. A função social do contrato, ele surge para atender o interesse coletivo, acima do interesse individual. Então, todos os contratos, incluindo os empresariais, devem obedecer à função social e surge para atender o interesse de uma coletividade acima de interesses individuais. Então, temos aqui alguns exemplos, professora, dessa violação. Cláusula que prevê no contrato de sociedade que os lucros serão apenas de um sócio e os prejuízos apenas do outro. Ora, professora, não podemos concordar que atenda à função social do contrato. Afinal, se o lucro está só para um e o prejuízo para outro, não há interesse coletivo, mas sim interesse individual de alguém. A função social ela é prevista constitucionalmente. Então, por isso, a obrigatoriedade do contrato servir a este fim. O que é servir a este fim? Além das partes pactuarem entre elas benefícios, direitos e obrigações, esse contrato deve estar, de certo modo, contribuindo para a economia do país, para que todas as partes tenham seus direitos garantidos, para que todas as partes cumpram as suas obrigações. Esse é o conceito de função social que norteia os contratos. Eles devem servir, eles devem estar de boa fé, que nós veremos esse princípio logo adiante. Então, a função social do contrato serve para este fim, para que as normas ali estabelecidas não sejam benesses apenas para uma parte, sejam benesses para ambas as partes, bem como para o mercado em si. Perfeito. E olha, vejam que nós demos o exemplo de violação, mas também temos exemplos de respeito à função social do contrato. Olhem aqui. Um dos exemplos é a interpretação favorável ao aderente, aquele lá dos contratos de adesão, que falamos que somente aderem ou não, eles concordam ou não. Portanto, a interpretação favorável ao aderente em caso de ambiguidade ou ainda contradição naquele contrato é sim um exemplo de respeito à função social. Ora, já que a parte não tem o direito de pactuar, de tentar determinar cláusulas, é mais justo e atende à função da coletividade, à função social do contrato, de que ele tenha pelo menos a interpretação favorável ao seu lado. Afinal, ele não ajudou a construir as cláusulas, ele somente aceitou aquelas. Então, essa interpretação favorável que está previsto lá no Código Civil, ela é sim um exemplo de respeito à função social do contrato. Pessoal, mas para que um contrato seja válido, independentemente do contrato que for, e aí inclui os contratos empresariais, mercantis, comerciais, nós temos alguns requisitos. E esses requisitos devem ser cumpridos. São requisitos de validade. Se não forem cumpridos, o contrato não será válido. Então acompanhe. O primeiro ponto do requisito é: o contrato ele exige que os pactuantes sejam agente capaz. Agente capaz é uma definição do Código Civil e o nosso artigo 3º, os artigos 3º e 4º, eles trazem os que são absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Artigo 3º do Código Civil Brasileiro.
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Inciso 1, os menores de 16 anos. 2, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Inciso 3, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1, os maiores de 16 e menores de 18. Inciso 2, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido. Inciso 3, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Inciso 4º, os pródigos. E ainda no parágrafo único, é legislado a respeito daqueles que são relativamente, aqueles em que serão emancipados dessa incapacidade relativa. Por exemplo, quando alguém casa ou quando alguém institui uma empresa, ele se torna capaz, mesmo que ele esteja numa condição de incapacidade relativa anteriormente estabelecida. Então, o primeiro requisito, agente capaz. Vai lá no Código Civil, colocamos o link no AVA e vejam lá, artigo 3º, artigo 4º, entendam o que é, mas primeiro requisito, agente capaz. Ele tem que ser capaz de, por si próprio, atuar na vida civil, ok? Segundo requisito, o contrato exige que o objeto seja lícito ou possível. Pessoal, não podemos imaginar um contrato entre empresários que visa a venda, compra e venda de drogas. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Portanto, o objeto do contrato ele deve ser lícito e ainda deve ser possível. Não podemos também imaginar que empresários façam a compra e venda de um terreno na Lua. É impossível. Então, o objeto tem que ser lícito e possível. Outro requisito é que os consentimentos sejam válidos, ou seja, as partes têm que pactuar de forma livre, de forma que não sejam pressionadas de qualquer forma. Elas devem contratar porque elas querem. O seu consentimento, a sua aceitação ao contrato, tem que ser válido, tem que ser livre. E, por fim, os contratos devem ter a forma prescrita ou não defesa em lei. O que quer dizer isso? Forma prescrita é como está previsto na lei. E não defesa quer dizer não proibida, ok? Então, o último requisito é que os contratos tenham a forma que está escrito na lei que eles devem obedecer ou que pelo menos não esteja proibida na lei. E aí temos alguns princípios gerais do contrato. Primeiro princípio, a autonomia da vontade. As partes, e aí os empresários, sociedades empresariais, eles têm eles podem escolher livremente se vão ou não pactuar. Eles não são obrigados. Eles decidem se vão ou não estipular o contrato, quando vão, onde vão, qual será o objeto, por que eles estão celebrando aquele contrato. Eles têm total autonomia na celebração. Só que tem um porém. Eles devem obedecer o segundo princípio, que é a supremacia da ordem pública. Esses contratos, mesmo que sejam em decorrência da autonomia da vontade das partes, devem obedecer às leis, aos princípios gerais de direito, aos bons costumes, à ética, enfim, tem que obedecer à ordem pública. E ainda, no terceiro princípio, temos a obrigatoriedade do contrato. É o que chamamos de pacta sunt servanda. Os empresários e sociedades empresariais são livres para contratar, mas se contratarem, esse contrato vira o que os autores chamam de lei entre as partes. Então, pode contratar livremente, desde que respeitada a ordem pública, mas contratou, tem que cumprir o contrato. É obrigado, sob pena de o outro procurar o judiciário e fazer e forçar com que a parte cumpra. E um quarto princípio é o da boa-fé, que inclusive vimos também quando estudamos o CDC, que as partes devem agir com honestidade, devem agir com ética, não podem ser desonestas, não podem querer que a outra parte, enfim, que tenha qualquer tipo de prejuízo. Pessoal, para a formação dos contratos, acompanhe. Nós temos aquele que propõe, que é o policitante, e o aceitante, que é o oblato. Tá?
Então, quem propõe o contrato, vejam aí, a proposta obriga o proponente, exceto se ele foi feito por uma pessoa que está presente e aí não houve aceitação imediata. Se não houve essa aceitação imediata, então ele não estará obrigado. Se ele fez essa proposta para alguém que é ausente, não fixou prazo e decorreu um tempo suficiente para a resposta, ainda fez para uma pessoa ausente, prazo fixado, e não foi aceito dentro desse prazo. Ainda, se o proponente se retrata antes da aceitação. Ele fez a proposta, mas antes de ter a aceitação do outro, ele já se retratou. E ainda temos, se o oblato não aceitar os termos da proposta. E ainda, a proposta já obriga o aceitante, quando ele concordar com a proposta dentro do prazo. E se o aceitante fizer alteração nos termos da proposta ou aceitar fora do prazo, a manifestação desse aceitante, na verdade, vai ser entendida como uma nova proposta. E aí veremos as classificações dos contratos. Vejam aqui, temos os contratos bilaterais e os contratos unilaterais. Contratos bilaterais são aqueles em que há obrigação para as duas partes. Os dois são credor e devedor. Um exemplo, contrato de compra e venda. Quem compra tem o dever de pagar e tem o direito de receber. E quem vende tem o direito de receber e o dever de entregar. Então há obrigação para as duas partes. Já os contratos unilateral não. Geralmente é obrigação para uma só. Por exemplo, a doação pura. Então o doador tem a obrigação de entregar. E quem está recebendo não tem obrigação nenhuma. Segunda classificação, consensuais, reais ou solenes. Contratos consensuais são aqueles que dependem exclusivamente do consenso entre as partes. Fechamos aqui um acordo nesse momento, pronto, é o suficiente para o contrato estar formalizado. Já os contratos reais dependem da efetiva entrega da coisa. Por exemplo, o contrato de mútuo, que veremos, que é um empréstimo em dinheiro, geralmente. E temos os contratos solenes, que são aqueles que devem respeitar uma forma devida que já está na lei. Temos ainda os contratos comutativos e aleatórios. Os comutativos são aqueles em que as partes já sabem exatamente quais as suas obrigações e o que deverão fazer e farão. Já os aleatórios dependem de um evento futuro e incerto. Então temos como exemplo o contrato de seguro. Afinal, a seguradora não sabe se ela vai ter ou não que cumprir aquele contrato, porque ela não sabe se vai acontecer o sinistro. Acontecendo o acidente, aí sim ela vai ser obrigada a cumprir, mas ela não sabe se vai acontecer. Por isso que, nos aleatórios, depende de um evento futuro e incerto. Temos ainda contratos típicos ou atípicos. É bem simples. Os típicos, previstos em lei. Os atípicos, não previstos em lei, seguem as regras gerais dos contratos. Temos ainda os contratos gratuitos ou onerosos. Esses contratos gratuitos ou onerosos são aqueles em que, nos gratuitos, apenas uma das partes terá obrigação. Tá? Apenas uma das partes, na verdade, terá vantagem. Já nos onerosos, as duas partes terão vantagem. O contrato de compra e venda e o de doação serve exatamente para conceituar como foi o exemplo lá dos bilaterais. Só que aqui, quando falamos de gratuito ou oneroso, estamos falando os dois terão vantagens ou então apenas um terá vantagens. Professora, em relação às classificações dos contratos, nós sabemos que a doutrina, enfim, os estudiosos, eles trazem inúmeras classificações, né? Mas aí nós condensamos em alguma até para que fique mais tranquilo para o nosso aluno. Inclusive nós deixamos aí na página do AVA alguns modelos de contratos para que vocês possam compreender. Essa classificação ela é essencial para que você possa entender o contrato em sua essência. Então, se você vê, por exemplo, um contrato de adesão, ele vai ser o quê? Bilateral, unilateral? Ele vai ser consensual, real? Ele vai ser... Então, para você entender como funciona aquele tipo de contrato, é necessário que você entenda em que ele se classifica. Então, consulte o seu caderno da disciplina, consulte os livros, as referências que nós vamos passar no final, para que você possa entender o conceito e saber identificar qual que é o contrato adequado quando você estiver trabalhando na sua empresa ou quando você estiver prestando serviço numa empresa como técnico em finanças.
Ok, gente. E olha, e agora veremos as cláusulas que são essenciais em qualquer contrato empresarial, qualquer contrato mercantil, qualquer contrato comercial. Eu faço questão de falar as três, mas elas são a mesma coisa, tá? Então vejam aqui algumas cláusulas essenciais. O nome e a qualificação das partes. É óbvio, vai constar o nome dos empresários e a qualificação. Se é brasileiro, qual que é a profissão, no caso seria empresário, se é casado, se é solteiro, enfim, o nome e a qualificação de todas as partes envolvidas no contrato. Ainda é uma cláusula essencial a legislação que regulamenta. Olha, não é que deve colocar no contrato o artigo. Pode até colocar, e é até interessante que coloca, mas deve, sobretudo, respeitar a legislação regulamentadora. Então, se você vai fazer determinado tipo de contrato e há uma lei específica para aquele contrato, é um contrato típico, então você deve respeitar a legislação regulamentadora. Em todo contrato deve ter uma cláusula que traga o objeto, afinal, é aquilo que está sendo pactuado. Então, se você está comprando, uma empresa está comprando ou vendendo um veículo, o objeto seria esse veículo. Então, todo contrato tem que ter a informação do seu objeto. Ainda, a obrigação das partes. Ora, se é um contrato, se é um acordo de vontades, terá obrigações e direitos das partes. Então, também terão que constar. É importante, necessário que tenha as condições de rescisão, como acabar com esse contrato. Porque o contrato é algo que em algum momento provavelmente vai acabar. Então, é interessante que sejam colocadas essas formas para que o contrato seja reincidido. Outra cláusula é o preço, obviamente, e a forma de pagamento. Pessoal, se não colocarmos o preço ou a forma de pagamento, como que esse contrato vai ter andamento? Não tem como. Então, por isso que é uma cláusula essencial. Ainda, a data da assinatura, ou seja, para marcar o lapso temporal, quando foi realizado, e a vigência, por quanto tempo esse contrato ele vai vigorar. Faço um contrato de locação, que ele vai ter a vigência de 1 ano. Pronto, é o prazo que ele vai valer, 1 ano. Então, é importante que tenha essa informação. Por fim, o foro. O foro é o local que vai ser o responsável para dirimir eventuais dúvidas, eventuais problemas, eventuais discussões que haja a respeito daquele contrato. Então, se é estipulado determinada cidade, o foro deste contrato é a cidade tal, cidade X. Essa cidade X, por exemplo, Vilhena, é lá que vai ser, então, discutido no juízo de lá qualquer coisa que tenha que ser debatida em relação àquele contrato, ok? Então, o foro é o local onde será discutido, eventualmente, as condições e eventuais dúvidas que o contrato possa surgir. Agora, sobre a extinção dos contratos. Como que eles finalizam? Como que eles se encerram? Bom, temos aqui vontade das partes. É óbvio, se as partes elas pactuam para que tenha o contrato, também elas podem decidir extinguir o contrato. Com o cumprimento do objeto. Ora, se é feito um contrato de compra e venda e quem comprou já recebeu o bem, já pagou, pronto, o objeto foi cumprido. Então, o contrato vai ser extinto. Inadimplemento contratual. Inadimplemento, uma das partes infringiu algumas das cláusulas. Não confundam com deixar de pagar. Até porque aquele que vende, no exemplo de compra e venda, também pode ser inadimplente. Ele pode deixar de entregar. Então, inadimplemento contratual é aquele que infringe, é aquele que viola alguma das cláusulas do contrato. Por fim, a exceção do contrato não cumprido. Ela funciona da seguinte forma. A parte que não cumprir o contrato não pode cobrar que a outra parte cumpra o que lhe devia. Ora, se uma das partes já não cumpriu com o que deveria fazer, ele não pode querer obrigar que a outra cumpra. Então, é a exceção do contrato não cumprido, ok? Então, formas de extinção do contrato são essas bem simples. Vamos a alguns conceitos aqui. O primeiro é o conceito de arras. Arras é o conhecido e famoso sinal. Ele firma uma presunção de acordo, ou seja, uma ideia de que de fato vai ser celebrado aquele contrato, mas esse sinal já torna obrigatório esse contrato. Então, o arras, que é o sinal que todos conhecem, ele já firma a presunção desse acordo final
e torna obrigatório esse contrato. O próximo conceito é o de vício redibitório. O nome é complicado, mas é bem fácil. Olha aqui, defeito oculto. Vício redibitório é o defeito oculto da coisa, de certa gravidade, que a torna imprópria ao uso, ou a que é destinada, ou então ainda que diminua o valor. Então, quando falarmos em vício redibitório, estamos falando de defeitos ocultos, ok? Que tem uma certa gravidade, que aí então vai tornar impróprio ou a destinação, ou ainda vai diminuir o valor. O outro conceito é o de evicção. Evicção é a perda total, ou parcial da coisa adquirida, e essa perda ocorre por decisão judicial em favor de terceiros, que era o verdadeiro dono. Funciona mais ou menos assim. Duas partes celebram um contrato, aí vem uma terceira e fala, opa, isso que vocês estão celebrando, na verdade, é meu. Entra na justiça e ganha. Isso é evicção, é quando ocorre essa perda total ou parcial daquilo que foi proposto em favor de um terceiro, que na verdade ele era o dono verdadeiro. E quem vai decidir isso, logicamente, que é o judiciário, é o poder judiciário, através dos seus juízes, através dos seus magistrados. Pessoal, veremos alguns principais contratos comerciais. Então acompanhem aí. O primeiro contrato que nós temos é compra e venda, o mais comum. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, nós temos algumas condições no contrato de compra e venda. A retrovenda, que é o direito de recomprar o bem que você vendeu. A preempção, que é a preferência na compra. Então, entre um acordo, uma venda que se realizou, alguém tem preferência. Então, por exemplo, alguém que esteja num contrato de uma casa, por exemplo, de repente o antigo proprietário tem a preferência, um proprietário anterior tem a preferência naquela compra da casa. Então, primeiro vai se fazer a proposta a esse proprietário. A reserva de domínio, manter a propriedade. E, por último, a venda a contento, que está relacionada ao agrado do comprador. Todas essas situações estão previstas no Código Civil, no artigo 481 a 532. Então, olha, pessoal, alguns comentários breves aqui, mas que vale a pena. Quando falamos em retrovenda, é o seguinte, é vendido determinado, é feito um contrato de compra e venda, e aí aquilo que foi vendido poderá voltar para quem vendeu. Então, há um direito de recomprar, ok? Quando falamos em preempção ou preferência, é o seguinte, aquilo que foi vendido, caso a pessoa que comprou vá vender de novo, aquele que vendeu primeiro tem o direito, tem a preferência para comprar. E aí foi o que a professora bem falou já de reserva de domínio e venda a contento. Vai manter a propriedade até que se pague tudo pelo contrato de compra e venda. E, por fim, o contrato só vai terminar quando for do agrado de uma das partes, que é o caso, o comprador. Professora, temos ainda o mandato mercantil, professora. Exato. O mandato mercantil, ele está previsto nos artigos 653 e 691 do Código Civil. Isso significa que é um contrato em que o mandatário se obriga a praticar certos atos negociais em nome e por conta de um mandante. Isso acontece muito, principalmente em empresas, que instituem uma pessoa e essa pessoa ela vai negociar as ações de uma empresa, ela vai comprar determinados bens em nome daquela empresa em uma outra instituição. Então, esse é considerado o mandato mercantil. O próximo contrato é o nosso contrato de comissão mercantil. O contrato de comissão mercantil é aquele em que uma das partes, denominada comissário, se obriga a praticar certos atos, correto. Desculpa, gente, um contratempo aqui. É aquele em que o comissário se obriga a praticar certos atos negociais, especificamente adquirir e vender bens em nome próprio. Essa é a distinção.
mas por conta de outra parte denominada comitente. Então, interessante que no mandato mercantil é tudo em nome por conta do mandante. Já na comissão mercantil, ele adquire e vende nome próprio, mas por conta da outra parte. Temos o contrato de franquia. A franquia, ela está relacionada na Lei 8.955 de 94. Então, é uma normativa específica para a franquia. Nele, você tem uma das partes, denominada franqueador, licencia o uso de sua marca ou patente a outra parte, designada franqueado, prestando-lhe serviços de organização empresarial, como ou sem venda de produtos, mediante remuneração direta ou indireta. Um exemplo desse, por exemplo, nós temos as mulheres, né, compram muito a loja de perfumes, lojas de roupas, geralmente tem um nome, uma marca, e esse nome e essa marca, a pessoa adquire, esse empresário, e ele monta a estrutura é toda estrutural, toda padronizada, e ele revende esses produtos. Então, ele é franqueado daquela marca. Próximo contrato, nós temos a representação comercial, que também tem lei específica, professora. Exato. A representação comercial está prevista na Lei 4.886 de 95. Configura-se como em que uma das partes, denominada representante, obriga-se a obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas pela outra parte, denominada representada. É muito comum termos os representantes, pois eles vão em empresas e vendem aqueles produtos da sua representada. Ele chega e fala, olha, eu sou representante aqui da marca e quero vender esses produtos da minha representada. Temos ainda o contrato de seguro. O contrato de seguro é muito comum, ele está previsto no artigo 757 a 802 do Código Civil, e é um contrato em que uma parte, ou seja, a seguradora, se obriga, mediante o recebimento do prêmio, a garantir interesse legítimo da outra parte, o segurado, contra riscos pré-determinados caso ocorra o sinistro. Nós vemos isso muito, por exemplo, num plano de saúde, num contrato de seguro de vida. Então, esses exemplos são os mais comuns. Então, a seguradora, ela se obriga a prestar aquele serviço, porém, só se ocorrer determinado evento futuro e incerto. Então, por exemplo, não há como você saber se você ficará doente, mas você pode fazer aquele contrato de seguro. Você não sabe quando você vai morrer, mas se você morrer, o que nós não desejamos, a seguradora deve cumprir com um benefício a quem ficou. Então, o seguro ele configura nessa forma. A seguradora pagará, mas desde que ocorra esse evento determinado no futuro. Ok, pessoal. Então, vimos a primeira parte da nossa aula, ainda teremos mais aula no decorrer, quando retornarmos, temos mais informações, mas agora vamos para a nossa atividade de sala. Vocês terão uma primeira questão que é objetiva e uma segunda questão que é subjetiva. Então, respondam, mandem suas dúvidas e aí nós retornaremos com mais conteúdos, falaremos de contratos específicos do ramo financeiro. E aí que interessa a todos vocês, eu tenho certeza. Então, até o nosso retorno. E façam boa atividade. Retornando à nossa aula, começaremos com a correção das perguntas do que foi proposta para a sala e aí depois continuaremos com mais informação, com mais slides. Professora Anabela, na primeira questão, nossos alunos responderam a alguma coisa? Como é que ficou a interação? Nós tivemos muitas participações, agradecemos aí, inclusive durante a aula também perguntas. Não podemos tratar todas, evidentemente, mas vamos trazer alguns exemplos em tela.
Então, o grupo da Adriana diz que a resposta da questão 1 é a letra C. Ela é o grupo lá de Buritis, do Polo de Buritis. O grupo da Franciele, eles também disseram que a alternativa correta é a letra C, de São Miguel. O grupo do Williams, de Cerejeiras, informou que a alternativa correta é a letra C. E o grupo da Priscila informou que a alternativa correta é a letra B. Vamos ver qual que é a correta. Bom, então ficou equilibrado, né, professora? Letra B. Temos dúvidas. Letra B e letra C. Ok, pessoal. A alternativa correta é a letra C. Foi o conceito que nós falamos no decorrer da aula. Então veja aí, ó. Segundo a lei, o empresário é quem exerce de forma profissional atividade econômica organizada. E aí, produção, circulação de bens e serviços, ok? Essa AB está errada, foi como a professora Anabela comentou. Temos os emancipados. Apesar deles terem entre 16 e 18 anos, caso eles sejam emancipados, eles poderão sim ser empresários, tá? Então, por isso que a alternativa B está incorreta. Em relação à questão 2, professora, tivemos muitas participações, né? Polo de Buritis não se configura somente com empresários ou sociedades empresariais. O grupo da Franciele. Grupo do Williams, não, os contratos mercantis não podem ser celebrados entre não empresários ou empresário e não empresário. Apenas podem ser celebrados entre empresários ou até entre empresário e sociedade empresarial. O grupo da Priscila, não, porque os contratos devem ser feitos por pessoas empresárias de ambas as partes. E o grupo da Lisiane, de São Miguel, não, pelo fato de alguma das partes surgir como consumidor. Descaracteriza o conceito de contrato mercantil. Então, somente entre sociedades empresariais. Ok. Então, a nossa resposta aqui é: contratos mercantis podem ser celebrados por não empresários? Não. Apenas por empresários e sociedades empresariais. Falamos que o empresário ou a sociedade empresarial deve estar nos dois polos da relação. Eles devem estar dos dois lados do contrato. Se tivermos apenas de um lado, poderemos ter uma relação consumerista, uma relação de trabalho, uma relação civil. Mas para ser relação mercantil, contrato mercantil, só se tiver dos dois lados. Tanto empresário ou sociedades empresárias, ou empresário com empresário, sociedade com sociedade, enfim, mas tem que ter ou o empresário ou a sociedade empresária dos dois lados, ok? E tivemos mais algum comentário a respeito? Não, né, professora? Não, sobre as atividades a gente não tem como relatar todas, né? Então, a gente consegue fechar dessa forma. Somente entre empresário e sociedade empresária e, no caso, a letra B, aliás, a letra C, porque a letra B, ele não se caracteriza ainda como emancipado. Ele pode, se ele vier a ser, mas não nessa situação. Ok. Então, veremos agora alguns principais contratos bancários. Então, acompanhem aqui a Lei 4.595, ela traz em seu artigo 17 o que é essa atividade bancária. A atividade bancária, ela consiste na coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. Então, quem coleta, faz a intermediação, a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiro em moeda nacional ou estrangeira, está praticando uma atividade bancária. E aí, para que possa ser exercida essa atividade bancária, é necessário que tenha autorização governamental, ok? E essas instituições bancárias, estamos falando de banco, serão sempre SA, Sociedades Anônimas. Veremos na próxima aula as formas de sociedades e aí falaremos inclusive das sociedades anônimas. Então vamos iniciar
os principais contratos bancários. O primeiro deles é o de alienação fiduciária. Professora, ela está numa lei específica, na verdade, um decreto-lei com força de lei ordinária. Exatamente, é o Decreto-Lei 911 de 69. Esse decreto trata especificamente da alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, o contrato é aquele em que uma das partes, o fiduciante, retendo a posse direta de determinado bem, alieno em garantia do cumprimento de certa obrigação à outra parte, que é o fiduciário. A palavra fidúcia vem de garantia, né? Vem do fato de você dar em garantia algo. Então, é algo que está nas mãos de alguém até que se cumpra aquele contrato, até que se cumpra a efetivação, o pagamento. Então, enquanto estiver na mão de alguém, você está dando em garantia, ele te pertence, mas a posse é de outra pessoa. Ok. É muito comum ali a alienação fiduciária para aquisição de veículos, né? Veículos automotores, carro, moto. O que acontece? A pessoa, ela compra determinado bem, e aqui nós estamos falando pessoa empresária, sociedade empresária. Compra determinado bem, e aí um outro fornece o dinheiro para que ela compre esse bem, mas esse bem comprado fica em garantia do cumprimento do pagamento daquele valor que foi emprestado. Então, acontece que o fiduciante ele tem a posse direta, ou seja, ele está com o bem. O fiduciário tem a posse indireta, porque ele tem aquele bem em garantia para garantir que será pago o valor que foi emprestado para adquirir aquele bem. É um contrato bastante comum e vemos todos os dias acontecendo. E como exemplo mais corriqueiro é para aquisição de veículos automotores, motocicletas, carros, enfim. O segundo contrato bancário que nós falaremos é o depósito bancário. Esse já está no próprio Código Civil, não está em lei esparsa. O depósito bancário ele está previsto no artigo 627 a 646 do Código Civil, vale a pena fazer a leitura. E ele é aquele em que uma das partes, o depositante, entrega, mediante remuneração, um bem a outra parte, o depositário, para que fique sob sua guarda e responsabilidade. Ok, não confundam aqui esse depósito bancário com aquele que nós depositamos uma quantia no banco e aí depois teremos algum rendimento, não é aquele depósito não. Depósito bancário, como exemplo, eu tenho uma aliança que ela é de grande valor. Eu levo a uma instituição bancária e falo, olha, tenho essa aliança, é de um valor inestimável e eu quero que fique aqui depositado. Eu que estou entregando aquela aliança, que vou pagar um valor para o banco me garantir que vai cuidar direitinho daquele produto. Eventualmente acontecer alguma coisa, eu vou ser restituído pela instituição bancária. Então não confunda o depósito bancário com aquele depósito que fazemos lá em caixas eletrônicos ou em caixas com pessoas mesmo, e que aí temos certa remuneração em relação àquele valor depositado. O próximo contrato é o contrato de mútuo bancário. O nome é diferente, mas é muito comum, né, professora? Muito comum, só às vezes a gente não utiliza com essa terminologia. Ele está previsto no artigo 586 a 596 também do Código Civil, e é um contrato em que uma das partes, o mutuante, empresta coisa fungível, geralmente dinheiro, a outra, mutuário, mediante certa remuneração. Juros. Quando a gente vê muito essa palavra, a gente fala assim, os mutuários da Caixa Econômica, né? Então, principalmente porque a Caixa Econômica, ela faz esse processo em situações de venda de imóvel, como a casa própria. Então, né, ele empresta um dinheiro para determinada pessoa, essa pessoa pega o dinheiro, adquire um bem e ela fica cobrando juro em cima desse valor. Então, o exemplo mais comum que nós temos são os mutuários da casa própria, os mutuários da Caixa Econômica. Exato. Então, simples. O nome é diferente, mútuo bancário, mas é o empréstimo, geralmente é em dinheiro, tá? Coisa fungível, mas geralmente é em dinheiro. O próximo contrato bancário
é o arrendamento mercantil, que também tem lei própria. O nome aqui é diferente, mas também é muito conhecido, né, professora? Muito tranquilo. É a Lei 6.099, de 74, e a Lei 11.649, de 2008, regulam o arrendamento mercantil. Ele consiste no quê? Ele é um contrato de arrendamento mercantil em que uma das partes, ou uma instituição financeira, o arrendador, disponibiliza por um prazo determinado o uso de bem móvel de sua propriedade a outra parte, denominada arrendatário, mediante o pagamento de uma contraprestação periódica, sendo-lhe oferecida a opção de adquirir o bem pelo seu valor residual no término do contrato. O contrato de arrendamento mercantil é o famoso leasing. Acredito que grande maioria já ouviu falar no leasing. Então, o que seria? E aqui eu vou dar apenas um exemplo, apenas como comparação. Diferentemente do próprio arrendamento, o leasing é uma espécie de locação, digamos assim. O dono daquele produto é quem está emprestando o valor. Então, você estará com aqueles produtos, com aqueles determinados valores, e você utilizará aquele produto. Vai utilizando e todo mês vai pagando uma prestação. Você não está pagando uma prestação de juros. Não, você está pagando uma prestação porque você está com aquele produto. Então, há leasing de veículos, leasing de equipamentos de informática, leasing, enfim, a determinada empresa precisa se estruturar e pode utilizar o leasing para comprar e adquirir esses produtos. Então, ficará pagando uma contraprestação mensal e lá no final do contrato ele pode decidir, eu quero ficar com esses produtos que eu fiquei utilizando por tanto tempo. Se ele decidir isso, ele vai pagar um valor residual lá no final do contrato. Se ele decidir, não quero ficar com esses produtos, simplesmente vai devolver e pronto. Aquilo que ele pagou fica como uma espécie, tá? Não é que seja, mas fica, para nós entendermos o efeito de comparação, como se fosse uma locação pelo tempo que foi utilizado aqueles determinados produtos, ok? E temos agora, por fim, o contrato de fatorização, o factoring, que também há alguns anos atrás se disseminou e hoje em dia é um tanto quanto comum. O contrato de factoring é aquele que o empresário ele cede a outro os créditos, na totalidade ou em parte, de suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro, do segundo, o montante desses créditos, mediante o pagamento de remuneração. É bastante simples. A sua empresa tem cheques, como exemplo, e recebeu. Esses cheques, porventura, são para 30, 60, 90 dias, só que a sua empresa precisa de dinheiro em caixa. Você, como técnico em finanças, precisa fazer com que tenha dinheiro em caixa. Então, você pode utilizar o factoring. Você vai pegar aqueles cheques e vai passar para uma outra empresa. E aí, o que vai acontecer? A empresa que está recebendo os cheques, ela vai pagar determinada quantia, lógico, deduzido a sua contraprestação remuneratória. E aí, quem vai receber esses cheques lá na frente? A empresa na qual você entregou. Então, é uma forma de você conseguir receber, antecipar pagamentos. Você já tem o pagamento de forma antecipada e quem vai cobrar, quem vai receber por aqueles cheques é a outra empresa no qual você entregou. Então, você recebe uma antecipação em dinheiro e dá o cheque. E aí, quem vai ter o direito de receber o cheque é a empresa que você passou, ok? E aí, a contraprestação é que quem está recebendo os cheques vai pagar sempre um pouco menos do que o que vale realmente os cheques, justamente por esse tempo que vai ter que esperar para receber esses valores. Ok, professora? Okay, então, em relação aos conteúdos, eram essas informações e nós temos mais comentários. Nós temos muitas participações do fórum, nós passaremos a partir de agora cobrar, né, a assessoria jurídica pelas perguntas. Brincadeira, vamos com a participação dos polos. A Vanessa questiona, representação comercial é o mesmo que assessoria comercial? Não, Vanessa, representação comercial é um tipo de contrato mercantil.
em que uma parte ela está representando a marca de outra e ela procede à venda, à propaganda, inclusive a outros contratos. A assessoria comercial, ela pode ser um contrato mercantil, mas em tese ela é uma prestação de serviço. Então, ela seria mais como uma relação consumerista. Mas ela pode sim ser um contrato mercantil, por exemplo, uma empresa, né, que fornece assessoria comercial e a empresa B contrata essa empresa A para fazer essa assessoria. Melhor estratégia de mercado, melhor compra, melhor forma de venda. Então, são procedimentos diferentes nesse caso. Correto, professor Cristiano? Considerações? Exatamente. Inclusive, a assessoria, o que é? Você prestar informações, você contribuir para quem está contratando o serviço de assessoria. Vocês, enquanto técnico em finanças, poderão prestar o serviço de assessoria. E se vocês tiverem uma empresa, vocês prestarão serviços para outras empresas, farão um contrato comercial, um contrato mercantil de assessoria, prestar informação, por exemplo, no ramo financeiro. Ok? Então, mas não é a mesma coisa que a representação. A representação é aquela que nós falamos, que aí o representante vai e ele tenta vender produtos e serviços para outro, ok? Então, são coisas diferentes. Um presta suporte, o outro tenta vender produtos ou serviços do representado. O aluno, a MED, quer saber, pergunta, se no contrato mercantil pode ser de um bem imóvel ou de um bem imóvel? Sim, normalmente. Uma empresa vende um carro para uma outra empresa. Pronto, um contrato que o objeto é um bem imóvel. Uma empresa vende um imóvel, uma propriedade, para um outro. Tranquilamente, então, as duas hipóteses, tá? Tanto bens móveis e imóveis. O que tem que atentar é que se o objeto é lícito e se ele é possível. Foi aquele exemplo que nós demos. Se o objeto for lícito, possível, sem problema nenhum, poderá sim. Mais uma participação do Polo de Ji-Paraná. Gostaria de saber se as condições de revisão do contrato e repactuação, assim como a prorrogação, são cláusulas obrigatórias. Não são cláusulas obrigatórias, mas é interessante. O contrato, quanto melhor feito, melhor formalizado, vai dar mais garantia para as partes. E aqui vale um esclarecimento. O profissional habilitado, capacitado e que tem a especialidade de realizar contratos, na verdade, de criar essas minutas de contrato, é o profissional do serviço jurídico, é o advogado. Ele que tem todo o conhecimento legal, ele que vai escolher as melhores cláusulas para a sua parte interessada, ou seja, é importante que tenha um profissional acompanhando, porque com isso vai dar garantia para ambas as partes, ok? Não terão dúvidas, não terão discussões, pelo menos em relação às cláusulas. Estará muito bem previsto e muito bem feito. Então, é importante, inclusive, que haja o acompanhamento do profissional habilitado para criar esses contratos. Respondido, então, Richardson. Temos mais uma. É a pergunta do Polo de Ji-Paraná. O aluno Edelson Araújo. Pergunta, em relação ao contrato de prestação de serviço, onde ambos possuem compromisso, como são classificados e necessariamente precisam ser registrados, ainda que as partes assinam e concordam? Eu não compreendi bem, mas como é que é, professora? Vamos lá, em uma relação de contração, de prestação de serviço, onde ambos possuem compromisso. Como são classificados essas pessoas? E necessariamente precisa ser registrado esse contrato de prestação de serviço. Tá, como a parte da classificação eu confesso que eu não consegui captar a sua dúvida. Né? Eu não consegui entender onde que você quis classificar. Mas em relação à obrigatoriedade de registrar, não há obrigatoriedade. Mas é interessante que se registre, porque é lá no cartório que vai reconhecer as assinaturas, que vai dar garantia de que quem está assinando aqueles contratos são aquelas pessoas. Então, é uma forma de garantia para o público. Por isso que são cartórios extrajudiciais, mas que dão garantia e têm fé pública. Então, é necessário.
Eu não entendi, professora, se de repente ele quis falar que se ambos têm responsabilidades, eventualmente sim, né? eventualmente o contrato oneroso, o contrato bilateral, talvez você queira ter comentado disso. Na classificação dos contratos bilaterais, ambos terão responsabilidades, ambos terão obrigações. Nos contratos onerosos, ambos terão direitos, ambos terão vantagens. Não sei se foi essa a intenção, mas já fica aí a informação. Bom, e por fim, nós temos aqui de Espigão do Oeste, quer saber se, vendo um automóvel fiado, fazendo o contrato, fica com o vendedor ou com o comprador? A questão do fiado, como que é, professora? Se eu vendo um automóvel e eu vendo esse automóvel fiado, se eu fizer o contrato, esse automóvel fica com o vendedor ou com o comprador? Depende, aquilo que estiver estipulado no contrato. Mesmo que seja fiado, pode ser estipulado. O fiado, na verdade, é um termo popular, né? Mas, assim, se ficar estipulado que enquanto não for pago o veículo todo, ele vai ficar com o vendedor. Ok, tudo bem. Agora, se ficar estipulado, enquanto não for quitado, vai ficar com o comprador. Tudo bem também, não há ilegalidade nenhuma. Depende do que foi estipulado no contrato e por isso que aí, então, é interessante que haja um profissional da área para poder melhor orientar em relação a que cláusula é melhor para esse ou para esse contrato. E é interessante para que vocês tenham, lógico, vocês terão toda a capacidade de analisar contratos, criar minutas, mas nunca é demais ter orientação e estar próximo de profissionais que são especificamente qualificados para aquilo. E para encerrar, infelizmente não temos como responder todas as perguntas, são muitas, a gente agradece a participação, mas vai a última. O aluno Roberto Maciel, de Alta Floresta, agradecemos a participação de Alta Floresta, está querendo saber se o penhor pode ser considerado um depósito bancário. O penhor, sim, ele pode ser, porque o que é o penhor? Você entrega aquele determinado produto lá para a instituição bancária. Então, sim, nós podemos classificá-lo e entender como se fosse. Bom, gente, infelizmente a gente vai tentar responder aí vocês encaminhem essas perguntas lá para o fórum de dúvidas, né, que todos os tutores à distância vão responder, eu também participarei e a gente vai tentar responder. Os tutores aí anotem, peçam para os alunos postarem essas dúvidas no fórum de dúvidas e tutoria, porque infelizmente aqui a gente não vai conseguir responder a todos. E fazendo um lembrete da atividade da semana, que nós temos um fórum para que vocês participem. E a tarefa, que alguns alunos estão com dúvida, vocês devem aí estudar todos os procedimentos, primeira, segunda e terceira aula, para só aí fazer uma resenha crítica. Uma resenha crítica é você fazer uma análise do conteúdo, indicando o seu ponto de vista. Se você concorda ou discorda e por quê, ok? E mais um recadinho, né, professor Cristiano? Isso. Nós temos a primeira semana de finanças. Ela vai acontecer agora nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2014. É um evento do IFRO para vocês, técnico em finanças. Alguns alunos já estão participando através dos programas da CAED, para vir participar do evento. E quem tiver interesse e não pôde participar do edital para vir, pode sim vir e nos prestigiar. Esse evento contará com a participação de vários palestrantes, assuntos temáticos da área de finanças e é muito importante que vocês estejam envolvidos, num evento dessa categoria. Então, 14, 15 e 16 de maio, na semana que vem, vocês podem fazer a inscrição pelo site do IFRO, www.ifro.edu.br. Bom, professor, então é isso que tínhamos para a aula de hoje. Semana que vem nos encontraremos novamente. E desejo que vocês tenham uma excelente noite. Dúvidas, postem no AVA, participem, mandem seus questionamentos, que nós estaremos aqui para orientá-los e para responder todas as dúvidas, tá? Então, boa noite a todos vocês, boa noite a todos os polos, boa noite, professora. Boa noite, professor Cristiano. Um alô para Costa Marques, pediu aí para que a gente desejasse uma boa noite para vocês e o Polo de Paraná também, especialmente, pedido especial. Mais uma boa noite a todos os polos e ao Instituto Federal do Acre. E, como é a nossa aula dessa semana, desejamos, professor Cristiano, um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso estado de Rondônia. Boa noite, saudações a todos, bonanças. Tchau.